Boa noite, rapaziada de mente aberta, mentes livres e rumo aí ao caminho da revolução cultural. Eu sou Francisco Bragança, estamos começando mais um programa da editora Merda na Mão, o Deu Merda número 84, que hoje vai trazer a convidada especial, minha colega aí que a gente esbarrou algumas vezes aí na vida, na pós-graduação, em alguns trabalhos também, a Rosa Miranda. Mas antes disso, eu queria comunicar que a editora Merda na Mão é uma editora independente, né? E a gente conta com braços articulados aí pelo Brasil inteiro, os idealizadores Diego em Goiás, o Fábio da Silva Barbosa no Porto Alegre, e mais um monte de gente. A editora é uma editora sem fins lucrativos. Toda a renda arrecadada pela editora é para investir em mais publicações e assim poder dar mais vez e voz aos artistas independentes e marginalizados. Então, se vocês entrarem lá no blog da editora, editoramerdanamão.blogspot.com, esse aqui, editoramerdanamão.blogspot.com, vocês podem ter acesso às publicações, né? Aqui eu trago para vocês, destacando aqui, ó, cadê? Biqueira. Biqueira é um livro de contos do Rafael Vaz, que é um colaborador da editora também. Tem quadrinhos do Ciberpagé Renovaceno. Deixa eu colocar aqui, Renovaceno. Tem o Brasil com Z e U, que é uma narrativa, uma epopeia do retrocesso. Uma epopeia do retrocesso, mais uma publicação aí subversiva da editora Merda na Mão. É uma publicação do Wagner. E também tem as camisas da editora, para quem quiser garantir a sua deselegância, tem lá as camisas, para quem quiser chegar junto, é só editoramerdanamão.blogspot.com. E agora vamos convidar aqui para o nosso bate-papo essa grande guerreira aí da cultura e das artes, Rosa Miranda. Fala aí, Rosa, boa noite, tudo bem? Olá, boa noite a todas, todos e todos. Tudo bem? Quanto tempo mesmo, né? Que a gente não se vê, não se encontra. Quanto tempo, né? Você estava naquela correria de terminar a dissertação para defender, né? E assim que você terminou, eu que entrei nessa correria. Você terminou e eu entrei. Pois é. Aí fica difícil a agenda bater, né? Para a gente conseguir fazer. Mas vai dar tudo. Deu certo hoje. Não deu merda, não. Deu certo. Deu merda para o conservadorismo, né? Porque aqui só vai ser ataque ao conservadorismo e a hipocrisia. Assim espero. É assim que a gente trabalha. Rosa, começa contando para a gente aí, por favor, como que o cinema entrou na tua vida e como você resolveu fazer cinema, trabalhar com cinema. Ah, show. Bom, minha história com cinema começa assim como profissão, assim como algo que eu poderia estudar e tudo, através do Chapéu Mangueira, na casa da Benedita da Silva. Olha que loucura. Ela é uma madrinha para mim, porque ela abriu a casa dela para um projeto social de cinema na comunidade do Chapéu Mangueira, Babilônia. E ali eu comecei a aprender, a estudar cinema, fizemos um curta lá, e aí fiquei muito tempo assim, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Ali eu percebi que isso ia estar na minha vida por muito tempo. E daí eu fui para Estácio, anos depois, assim, muita coisa aconteceu, eu fui trabalhar em vários lugares, nada a ver com cinema. E aí, quando eu entro na Estácio em 2008, para fazer bacharelado, e saio em 2012 para fazer a licenciatura na UF. E aí, sempre com
a partir daquele momento ali na Estácio, eu já estava muito voltada, assim, que é isso mesmo que eu quero me formar e fazer isso para o resto da vida, assim, apaixonada. Mas eu começo a raciar meus filmes, né? Começo a pensar politicamente a minha arte a partir de 2014. Em 2014 eu tenho acesso ao cinema negro, né? Aí desde 2014 até os dias de hoje, eu tendo a pegar projetos, a fazer projetos em que vai ter um recorte racial, político, né? De todas as maneiras, né? A arte é política, não existe arte não politizada, né? Então, ali eu começo a me dar conta de que eu posso usar a minha arte para falar as coisas que socialmente me atravessam. Acho que foi isso. Sim. Você falou que foi em 2014, né, que você teve esse acesso ao cinema negro. Então, eu queria que você explicasse como foi esse acesso e que você definisse o que é cinema negro, o que quem está vendo, quem vai ver esse programa pode entender por cinema negro. Certo. Em 2014, eu vou fazer um mini curso de cinema, Janaína Oliveira, historiadora maravilhosa, na UERJ, no seminário Fela Kuti. E ali eu me dou conta que eu nunca tinha visto aquilo na universidade, né? E eu já estava na universidade há um tempinho, assim. Então, tipo, eu tinha feito Estácio e não foi falado nada sobre o cinema negro lá. E aí, quando eu tô já na UF mesmo, assim, não tinha nada, assim, que se falasse sobre. E aí, quando eu chego lá, eu tenho um choque, assim, né? Nossa, como que esse cinema não é mostrado para a gente, né? Por que a gente não tem acesso a esse cinema? E aí eu entendo, enquanto cinema negro, um cinema feito por pessoas negras, né? Que vai falar sobre a cultura, mas muito mais do que a cultura, sobre a subjetividade das pessoas negras, né? E aí só quem é preto consegue fazer isso de uma maneira, na minha opinião, e também de Jefferson D. também concorda que cinema negro é feito por pessoas negras, né? Ele fala isso, ele tenta conceituar o cinema negro no manifesto Dogma Feijoada, né? Lá final dos anos 2000, no início dos anos 2000, final dos anos 90. E eu pego muito no que ele fala para uma definição brasileira de cinema negro, né? Acho que o cinema negro, além de ele só falar da cultura negra, não quer dizer que um filme seja de cinema negro, né? Eu acho que o que define são essas subjetividades e são que vai para a tela esse ponto de vista negro, né? Quando a gente vê que não foi um branco que contou aquela história, porque ele jamais iria entender naquela profundidade o que aquela cena está dizendo, sabe? Então, o cinema negro, para mim, primeiro, o que define é uma pessoa negra. Mesmo quando não tem pessoas negras no filme. Uhum. Deixa eu só comentar aqui para a galera que está assistindo e não sabe quem é o Jefferson D. Ele é um cineasta e filósofo paulistano, né? Que, não sei, o primeiro filme dele é da década de 90? Acho que ele fez 4... ele fez o Carolina, ele fez 4 curtas, ainda na universidade, e depois um longa dele foi o Brother, o primeiro. E agora, mais recentemente, ele lançou o Gama, né, o Luiz Gama, um filme de ficção, mas baseado na vida do abolicionista Luiz Gama, nosso herói aí, do povo preto, aliás, do povo brasileiro em geral, porque é uma pessoa que a gente tem que reverenciar sempre, né, por tudo que ele fez para uma boa parcela dessa população, né? Com certeza. Então fica aí a dica para a galera, quem não conhece Jefferson D, ir atrás, conhecer, que vale muito a pena. E para quem já conhece,
tá ficado ligado aí nesse último filme dele, né? Sim. E, Rosa, uma curiosidade aqui minha, sobre uma curiosidade em cima da tua opinião. Um pesquisador de cinema que pesquisa Glauber Rocha, eu ouvi ele falar uma vez que se Glauber Rocha fosse vivo hoje em dia, ele teria o direito de reivindicar ser um cineasta do cinema negro. O que você acha dessa afirmação? Espero que o Glauber Rocha não está vivo hoje em dia, né? Porque é difícil, né? É difícil para a gente da área do cinema falar de Glauber e falar mal, é bem complicado para a gente. Mas eu falo mal sem medo, assim. Ele era pleiba, quem não sabe, né? Fica aqui a dica. Assim, é um cara que sempre teve condições de fazer os filmes dele, né? Numa época em que, se hoje é difícil, mesmo com toda a tecnologia digital, naquela época era muito, muito mais custoso, né? Então, entender que ele tinha apoio de pessoas influentes e tinha para fazer as coisas dele. Então, isso já o tira um pouco dessa zona do cinema negro, porque o cinema negro brasileiro, infelizmente, ainda hoje, a gente tem poucos recursos para produzi-los, né? As coisas estão mudando, tem editais, né, afirmativos que tinham acontecido, né? Com esse desgoverno, a coisa não tem edital direito, a não ser pelas leis, né, de Aldir Blanc e Paulo Gustavo, a coisa está bem complicada para a cultura, a Ancine enfraquecida, né? Enfim, tempos difíceis esses que a gente está vivendo para o cinema, né, para a arte em geral. Mas, geral, assim, né? Geral. Eu acho esse título, colocá-lo como um cineasta negro, acho zoado, sabe? Acho que um cineasta que faz cinema negro, acho zoado, assim. Eu tenho muito ranço do Glauber, sendo honesta, aqui, porque quando eu comecei a estudar cinema lá atrás, né, na casa da Bené, eu pensava, eu ouvi uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, nossa, é isso, eu só... E mesmo eu estudando cinema, eu ficava assim, cara, e a ilha de edição, né? E o som, como é que capta, né? Como assim? Quando eu comecei a entender que essa ideia na cabeça, uma câmera na mão, não vai dar muito certo, eu falei, gente, não dá certo uma ideia na cabeça, uma câmera na mão comigo, não, porque o filme vai ficar inacabado para sempre, né? Eu preciso editar o filme, eu preciso colocar o som no filme, é audiovisual, não tem como, né? E a gente não tá... Então, assim, quando falavam isso para mim, essa frase dele, eu ficava, nossa, é isso, vou fazer cinema. E depois eu fui vendo assim, cara, eu fui enganada. Esse cara me enganou a vida inteira, sabe? Assim, como assim? Não é assim, não vai ser assim para mim. Não adianta eu ter uma ideia maravilhosa na cabeça, ter a câmera na mão, porque o filme não vai ficar pronto assim. Isso me deu ranço. Então, assim, eu não sou a melhor pessoa para falar de Glauber e defendê-lo, assim. Acho que ele, enquanto cineasta, colaborou muito para a população negra na frente da tela, isso aí é inegável, eu não tiro isso, né? Mas também criou outros estereótipos dentro dos filmes, enfim. Acho que é complicado conceituá-lo como um cineasta do cinema negro. Muito complicado. Eu imagino que a pessoa que falou isso é branca, mas eu vou ficar na minha. É branca, né? É isso. Desculpa. Sim, com certeza. Mas aí, na tua resposta, você me despertou uma outra curiosidade aqui, que você falou dessa dificuldade de produção, né? Como que você viabilizou o teu primeiro... Qual foi o teu primeiro filme na direção e como é que você conseguiu viabilizar essa primeira produção? Pois eu fiz um filme A.O.I.A. em 2014 e eu fiz muito, assim, de forma colaborativa com os meus amigos, juntei a galera que eu sabia que tinha equipamento, que poderia. Na época eu estava trabalhando no projeto como editora, então eu tinha acesso à ilha de edição, e aí eu consegui finalizar ele. E aí eu fiz o primeiro filme e fiquei, cara, dá para fazer. E aí a gente foi fazendo mais e mais, né? Que foi quando o coletivo Cabeça de Negra surge.
em 2014, a partir desse trabalho, aí fizemos outros, e assim ele foi criando essa série de obras, assim, de forma cooperativada mesmo. Assim. A gente não ganhava absolutamente nada para fazer, a gente só pegava e, olha, a gente precisa disso, 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 olha o roteiro está aqui, vamos fazer, e vamos fazer. E aí juntava com um, juntava com o outro, e executava o projeto, e aí ficava com o filme pronto um tempão. Aí eu ficava, gente, o que a gente faz com esses filmes, né? A gente tem que exibir eles, alguém tem que ver. E aí conheci o acesso aos editais e tal, aí fui indo, muito de orelhada, foi uma coisa assim, muito de gambiarra mesmo, assim, um cinema de gambiarra que a gente fazia e faz ainda, né, de certa maneira. Hoje a gente consegue apoio e tal em alguns editais, mas ainda é na gambiarra, muitas vezes, que os recursos para os editais, assim, não são os ideais, principalmente para curta, assim, né? Porque acha que curta, gasta menos. Realmente, equivalente a uma longa, realmente gasta menos, mas também não é tão menos, né? As tão coisas menos estão... assim, né? Principalmente se for ficção. Se for documentário, até dá para dar... tem alguns editais que realmente cobrem, mas também não cobre a distribuição, né? A gente tem edital que só vai cobrir a parte da produção, e não a parte da distribuição, não a parte da comunicação do filme. Então, isso acaba, nos dias de hoje, a internet, as redes sociais, a internet é a nossa grande janela, né, para divulgar os nossos trabalhos. E aí, quando a gente não tem condições de fazer com que a nossa rede circule, né, mas enfim, acaba a gente ficando com esse erro aí, dando erro nessa parte, né, com esse déficit aí nessa parte. Então, acho que a gente pensar um cinema hoje que tem pensar na parte da distribuição, nosso poder público, ele pensa muito na parte da produção, mas a gente não tem um bom caminho dentro da distribuição. Eu percebo isso, a dificuldade. Porque a gente tem muito filme e temos poucas salas de cinema, né, se a gente for olhar no Brasil. Né? E os festivais, com essa pandemia, com o nosso desgoverno, fica pior. Então, fica difícil ter uma continuidade, né? Mas aguardamos e seguimos aí que essas coisas melhorem, né? Um pouco. Respondido? Sim, sim. E foi bom você ter falado nessa questão das salas de cinema, porque o Ponto Cine, que, se eu não me engano, eu acho que é a única sala de cinema no Brasil que só exibe filme brasileiro, né? Se não for a única, pelo menos no Rio de Janeiro é a única que só exibe filme brasileiro, tá fechado, né? O Ponto Cine tá fechado. Você tá por dentro dessa história aí, do Ponto Cine? Não, eu sei que está fechado, que desde 2020 estava um papo de que ia fechar. Estava na pandemia, mas que após a pandemia ia ficar difícil a continuidade, mas eu não acompanhei depois os desdobramentos disso. Eu estou em Niterói, então o conselho aqui, a gente fica muito no município daqui. Sim. Os conselhos são regionais, então, assim, para a gente ficar tendo acesso, assim, só quando a gente está nos grupos maiores, né, e alguém fala alguma coisa, eu não fiquei acompanhando muito. Mas o Ponto Cine, ele é um espaço, assim, que é muito importante, primeiro que ele está na Baixada, né? Só aí já é uma parada muito legal. É em Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe é Zona Norte ainda? É cidade do Rio. Não sei se é Zona Norte ou Zona Oeste. Não, é Zona Norte. Não. Zona Norte. Zona Norte, não. Zona Norte. É porque ali, Guadalupe, tem um outro município ali que é bem perto, que não é município, assim, enfim, que tem um bairro ali que é bem... que a gente fica assim, isso é Baixada ou é Zona Norte? A gente fica... Guadalupe é próximo de Realengo, não é? Não. Não? Não. Não, Realengo é Zona Oeste. Isso aí eu tenho certeza. Sim. Agora, Guadalupe
É porque eu passo por Guadalupe para ir para a Baixada. E aí eu já acho que ali já é Baixada. Não é Baixada, mas não é na cidade do Rio, é mas Zona não Norte. É. Então é Zona Norte. Então, mas Zona Oeste não é. Mas é um cinema de subúrbio, né? O cinema tá no subúrbio. E de rua, né? E de rua, que é outra coisa também que a gente tem pouquíssimos no Brasil. A maioria é dentro de shopping, né? De centros comerciais. E uma coisa que era, na minha época, assim, quando eu era mais jovem, era o contrário. Assim, a gente tinha muitos cinemas de rua que viraram igrejas, em sua maioria, né? Até tem alguns filmes que fazem esse resgate, assim, principalmente na Zona Norte. A própria Cinelândia ali tem pouquíssimos cinemas ainda em funcionamento, cinema de rua, né? A maioria é dentro de shopping, então isso já muda o público também do cinema, né? Já muda o valor também do cinema, né? Da entrada, isso tudo encarece essa atividade, né? Colocar um filme num cinema comercial é bem complicado. Não é fácil, principalmente quem faz curta, média. E o importante também de ressaltar que o Ponto Cine, além de ser uma sala que só exibe filme brasileiro, o cinema também, né, a produção do cinema trazia os realizadores, né, nas sessões, para os realizadores, no final das sessões, debaterem, né? Então, era uma sala de cinema com uma prática cineclubista, né? Sim. E assim, é um espaço que eu acho que a gente deveria dar uma certa atenção, né? Deveria ter uma certa atenção a esse espaço, porque ele também era um espaço de festival também, né? Tinha alguns festivais que só iam para aquela região, para pegar aquele público, se fosse no Ponto Cine, né? Enfim, uma pena ele ainda não ter reaberto. Eu espero que ele reabra, né? Teve uma parte formativa assim, muito forte, muito intensa. Eu lembro de uma época que teve cursos e tal lá. Era muito interessante. Então, eles estão fechados, mas estão com uma campanha virtual de vaquinha para somar forças aí para voltar, para não deixar essa ideia morrer, porque não pode. Ponto Cine não pode, não, tem que continuar. Não, é muito importante ali. Para a juventude, para a galera dali, para as famílias, para todo mundo que é dali ou que não seja dali, para conhecer o espaço. É muito importante a gente lutar, colaborar e puder fazer para que ele permaneça de portas abertas com essa função social tão importante que ele tem, né? É o meu pensamento. Fica aí o apelo aí. Sim, vamos colaborar, sim. E uma coisa que eu achei curiosa que você falou, já agora voltando um pouco, é que assim, você falou do coletivo Cabeça de Negra, né? Que o coletivo surgiu a partir. Olha o poder do cinema. O coletivo surge a partir de um filme, porque normalmente qual é a ideia que a gente tem? São pessoas que se unem em prol de ideias, interesses, ideias, e aí formam um coletivo, e esse coletivo vai fazer ações. E aí o Cabeça de Negra, você faz um filme, a partir do filme surge o coletivo. Né? Isso. Como é grande essa força do cinema. Então, fala mais um pouco do coletivo Cabeça de Negra, quem participou no início, quem participa hoje em dia, se o coletivo como está se articulando agora. Certo. O coletivo Cabeça de Negra ele surge em 2014. Era uma galera... Eu morava ainda na moradia estudantil da UF, né? E essas pessoas que participavam do coletivo, algumas participam até hoje, elas moravam comigo, né? Morava todo mundo lá no mesmo prédio, a maioria, só um ou dois que eram de fora, mas a maioria era de lá, gay, preto, né? Favelado. Então era essa galera aí que se junta para fazer cinema, fala assim, vamos fazer um filme. E na real, assim, o Cabeça de Negra, eu ia fazer um site com as minhas produções, com as minhas poesias, com as coisas que eu estava escrevendo. E aí um amigo meu, um grande amigo meu, Lincoln, virou para mim e falou assim, a gente se trata como mãe e filho, né? Ele me chama de mãe e eu falo, filho. E aí ele virou, mãe, você tem que fazer uma... Como é que ele falou? Você tem que fazer um ensaio fotográfico para botar a sua cara no site, em vez de você pegar essas imagens de internet,
vamos fazer umas imagens suas, não sei o quê. Eu falei, cara, isso aí é uma parada, porque eu vou ter que gastar um dinheiro. Ele, não, eu pego a câmera, eu consigo a câmera emprestada, e vamos ver uma roupa legal, papapá. E aí pegamos um conceito, né, de arte e tal, e aí a gente fez essa loucura e entrou um monte de gente nessa produção dessa foto. E durante a foto a gente fez uns filmes, ele fez um stop motion, ele fez várias fotos minhas fazendo coisas. E aí eu uso essas imagens. Quando a gente viu em movimento, a gente falou, nossa, é um filme e tal, dá para fazer em stop motion e tal, e fizemos. É uma poesia minha, que eu chamei a Tina para falar, uma sambista incrível, maravilhosa, compositora, que é de Minas, hoje está em São Paulo, mas é uma antropóloga também maravilhosa, negra. Ela vai... Eu mostro a poesia para ela, ela fala, caraca, é lindo, posso declamar para você. E ela declama, eu gravo, e a gente coloca nesse filme. Gravo no celular, né? Tem isso também. E a gente bota no filme. E assim e aí surge assim, pô, cabeça, vou botar isso no site e tal, vai ser mais uma produção, nananã. E aí as pessoas que se juntaram para fazer esse ensaio começam a falar, pô, a gente gostou, a gente quer continuar fazendo isso, como é que a gente faz? E eu assim, tá, vamos fazer, sabe assim, vamos fazer, mas, cara, como é que eu vou dar conta de fazer? Essa galera não é do cinema, é uma galera que é de outras áreas, de arte, mas também de outras áreas, como é que eu vou... Enfim, vamos fazer. E aí a gente faz em 2015, a gente faz... Não, 2015, a gente... Não, mentira, 2016. 2015 a gente conhece o Diego Vieira Machado, Tá me vendo? Travou? Não, tá aqui. A gente conhece o Diego no evento que a gente foi, em Goiânia, e ficamos próximos, assim, dele. E quando foi em 2016, ele é assassinado no campus da UFRJ. Ele é nortista, gay, estudante de letras, e até hoje o caso ainda não foi solucionado, né? Quem fez ainda não foi responsabilizado. E aí, quando ele é assassinado, ele não morreu, ele foi assassinado. É importante a gente usar as palavras certas, porque morrer, a gente morre de morte natural. E não foi nada natural um jovem ser espancado até a morte, né? Dentro da universidade a qual ele mora, né? Ele morava lá. Enfim, que era uma situação parecida com a minha, né? Parecida com aqueles que estavam ali fazendo filmes como eu, comigo, né? Isso me deixa numa aflição absurda, e no mesmo momento eu fui fazer um teaser para uma festa, e eu falei, olha, eu posso usar as imagens que a gente fizer aqui, mas não mais para frente. Eu fiz as imagens, mas não usei para nada, e falei, só quero os direitos de usar essas imagens do que eu quiser, com a autorização das pessoas e tal. Eu mostro para vocês antes de exibir, para todo mundo e tal, e todo mundo concordou. Quando o Diego é assassinado, eu uso essas imagens para fazer o Da Minha Pele. Quando a gente faz o Da Minha Pele, a gente vai para o Encontro Internacional de Cinema, do Zósimo, que é o segundo maior festival de cinema negro do mundo, e a gente foi selecionado para esse festival. Nesse mesmo período de tempo, um grande amigo, uma grande amiga, né, hoje, é uma mulher trans, a Calu, ela se descobre soropositiva, hoje está com taxa viral 0, maravilhosa, incrível, uma potência enorme. Então, quando ela se descobre soropositiva, eu fiquei muito desesperada, porque as informações que eu tinha sobre AIDS e que a maioria da população tem são as piores, assim, né? Nenhuma quase, assim, vai morrer. É a única ideia que se tem.
E eu queria vê-lo bem, eu não queria ter uma imagem dele deteriorada, né? Eu queria que tivesse uma imagem dele empoderada e que ele fizesse os tratamentos, que ele fosse fazer aquilo, né? Que ele não desistisse. A ideia era que mostrar para ele que ele não podia desistir, que a gente ia conseguir sair daquilo, né? E aí a gente faz o Bicha Preta com ele, que hoje é ela. Mas na época ainda está o nome morto dele, né? E aí o Bicha Preta é com X, né? Com X. É Bicha Preta com X. E aí a gente faz o Bicha Preta, que também vai para o Encontro Internacional. Depois a gente faz o Privilégio, mas só lança o Privilégio em 2018. A gente faz o Privilégio em 2016 nas ocupações. Em 2017 a gente faz o Lua, e estreia o Lua. A Lua foi feita em 72 horas. E é a história da Lua Guerreiro, uma mulher trans incrível, que a gente precisa conhecer. É uma artista, figurinista, está em São Paulo. Inclusive, se ela estiver assistindo, um beijo enorme se ela assistir isso. Enfim, agradeço demais a oportunidade de conhecer melhor essa pessoa, que eu já era encantada, assim. Antes de conhecer, eu já era encantada por ela. E quando a conheci, eu fiquei, nossa, a pessoa que todo mundo tem que conhecer a Lua e ver o quão ela é bela, não só por fora, mas por dentro. E foi isso que a gente quis levar no Lua. A gente fez em 72 horas, no Festival de 72 Horas do Rio. Foi uma loucura. E aí, depois do Lua, a gente vai para Portugal estrear o Privilégio. Foi muito bom. O Privilégio foi um filme que a gente foi exibido nos 5 continentes. Então, a gente falou assim, nossa, a gente tá babado. Ele foi para o BRICS, né? Para o BRICS Itinerantes, então tem uma cópia do Privilégio nas escolas. É o Privilégio que foi feito nas ocupações? Foi, ele. Mas nas ocupações, você está falando as ocupações secundaristas de 2016? Não, das universidades. Não, das universidades. Das universidades, porque a gente que precisava do IACS ocupado para poder para usar os equipamentos e o estúdio, né? E a gente, quando ocupou, a gente pode usar? Pode. E a gente foi. É tudo na gambiarra, estou dizendo, que a gente faz. E aí a gente juntou todo mundo, juntou quem podia, chamou uma galera que sabia utilizar aqueles equipamentos, né? E que poderiam fazer um trabalho como a gente gostaria. E foi tudo, assim, foram 2 dias de gravações e muitas surpresas e vários plot twists. A gente teve que resolver várias coisas assim que surgiram na hora, e que ideias que surgiram também. Foi bem legal. Sim. O Privilégio estão todos disponíveis online. Mas aí vocês chegaram a transitar em outras universidades ou foi só na UF? Não, a gente exibiu Privilégios na UFRJ. Não, estou falando de filmagem, estou falando na filmagem. Ah, não, as filmagens foram todas na UF, foram todas no IACS. E foram no IACS não só pelo estúdio, mas também pela oportunidade de levar pessoas de fora da universidade para dentro da UF, além do Dragoatá, né? Mostrar esse IACS para pessoas que moram ali do Lame 94, que é uma comunidade que tem ali ao lado, e pessoas que entram dentro da universidade, passam por dentro da universidade todo dia para chegar em casa, mas nunca entrou numa sala de aula. Então, quando eles entram, e a gente fazia um tour, né? Eles mostravam como é que era o IACS ali dentro. Eles ficavam, caramba, isso aqui é muito grande, vocês não se perdem aqui. E a gente, cara, aqui a gente sabe andar, aqui dentro é tranquilo. Aqui é aula, laboratório, não sei o quê.
Então, ver isso durante o processo de gravação foi muito legal, assim, foi recompensador, assim, ter aquelas pessoas terem acesso ao que está a poucos metros e que eles entram ali, eles passam pela universidade, mas não ocupam aquele espaço. Né? Foi muito doido ver isso, ver a reação dessas pessoas. Sabe? Que é um espaço público, né? Público. Exatamente. Aí você percebe que o tripé da universidade, né, de ensino, pesquisa e extensão, a extensão é furada, porque não estende nem para o seu vizinho do lado, nem para a comunidade que está ali do lado, né? É para se pensar que modelo é esse de extensão que se tem na UF, né? Uhum. Onde não afeta, não acessa nem quem está ali do lado e que entra naquele espaço, passa por aquele espaço, né? É muito doido isso. Mas foi interessante ver as reações da galera. Assim, tipo, nossa, nunca entrei aqui, nunca vi isso aqui. Não sabia que aqui tem um estúdio de cinema. A gente tem. E levar para os estúdios, eles, nossa, um estúdio é assim. Eu falei, é assim. Nossa, eu não sabia e tal. Ficava admirado com o estúdio de cinema. Né? Muito doido. Então, vamos deixar a dica aí para a galera. Quem quiser ver o filme está disponível no YouTube? Está disponível no YouTube, no canal do Cabeça de Negra. A nossa grafia é um pouco diferente. Eu vou botar aqui no chat. É isso, coloca aí nos comentários. Enquanto você coloca, eu vou ler aqui a mensagem, o comentário do Diego Elcuri. Resistência cultural incrível, o cinema que faz a gente pensar e que conta a história do nosso povo. Fundamental na luta antirracista. Parabéns pelo trabalho. Gratidão. Pronto, botei aí. Tá. Gratidão, assiste lá, conversa lá, comenta lá. Nossa. É isso aí. E qual foi a última produção que você se envolveu? Tá? Qual foi a última? E o que você está pensando aí para o futuro? Como é que você está viabilizando os próximos filmes? Então, a última produção que eu estou fazendo, a que eu estou fazendo, eu estou com uma parceria com a Oió, que é uma produtora do DF, que me convidou para fazer a adaptação de um livro, do Presos que Menstruam, Ana Queiroz, maravilhoso. E eu estou fazendo isso nesse momento, mas também em parceria com a OIO, a gente tem uma websérie documental chamada Lugar de Fala, que a gente já está a gente conseguiu, né, o FAQ, e aí agora estamos aguardando aí o governo federal liberar para a gente começar as gravações. A gente vai percorrer 10 cidades do Brasil para filmar algumas estátuas de representações femininas e como as mulheres daquela cidade, daquela região, interagem com essa estátua, e vai ser dirigido por mulheres daquela cidade. Cada um dessas estátuas vai ser filmada por uma pessoa, por uma mulher daquela cidade, uma cineasta daquela cidade. Então, estou muito empolgada com esse projeto, que eu vou ficar na produção e tal. Mas... E estou doida para ver São Carlos, São Carlos é uma das cidades, São Carlos? Não, a gente pegou São Paulo, Minas, no Sudeste ficou São Paulo, Minas. No Sul ficou Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No Centro-Oeste ficou Cuiabá e Brasília, que é a Pietá, que deve ser o primeiro episódio da série. A gente tem Manaus e Acre, e no Nordeste, no Norte, Manaus e Acre, e no Nordeste a gente tem Salvador e Sergipe e Aracaju. São essas esse rolê que a gente vai dar aí para ver o que cada episódio vai ser uma mulher, um tema do universo feminino, mas que dialoga também com o universo masculino, porque estamos na mesma sociedade, né? Não dá para só a gente mudar
né? A gente precisa que o outro lado também compreenda essas ações e entenda que a gente precisa eliminar algumas chagas sociais que a gente tem, né? O feminicídio, o racismo. Então, a gente vai estar falando sobre isso também. Alguns padrões de beleza que a gente tem que excluir aí, né? Eliminar esses padrões estéticos, né? E vamos falar sobre isso também. Enfim, vai ser uma série que eu estou muito animada. Muito legal, muito legal. Parabéns pela iniciativa. Eu perguntei da cidade de São Carlos, porque lá tem a estátua da Maureen Maggi, que é a atleta, que é natural daquela cidade, a atleta olímpica. Lá tem. E em Búzios tem a Brigitte Bardot, em Búzios, né? Tem a estátua da Brigitte Bardot em Búzios. E Niterói, quais são as estátuas de mulheres em Niterói? De mulheres em Niterói? Em Niterói eu não estou me lembrado. Será que tem essa representatividade em Niterói? Eu não me lembro. Não me lembro. Não lembro. Eu não fiz pesquisa aqui na cidade, não. Eu até pensei em pegar uma imagem da Iemanjá, que a gente tem em 2 praias aqui no Rio. Mas eu não fiquei pensando também, tudo acontece Rio, sempre tem Rio e tal. E como a ideia era pegar de cada região duas estátuas de cada região, eu falei, cara, eu vou tirar o Rio, porque o Rio a gente tem muita visibilidade, né? Tem alguns espaços que a gente tem, Minas a gente não tem muito, então pegar Minas eu achei importante. E peguei São Paulo por conta mais da estátua que outra coisa, assim, porque essa estátua é um conjunto arquitetônico de estátuas, de 4 estátuas em tamanhos reais, que é dos trabalhadores terceirizados, né, de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais. E aí são 2 mulheres e 2 homens dentro desse conjunto, né? Ela é uma copeira e uma uma está servindo uma bandeja e a outra está limpando o esfregão no balde, com o esfregão dentro do balde para. Então eu queria pegar essas 2 mulheres, sabe? Eu falo, nossa, quero falar sobre esse trabalho das mulheres, né? De empregadas domésticas. Quero saber sobre como essas mulheres se sentem representadas dentro dessa estátua, dentro dessa cidade, quando a gente ainda tem nessa cidade babás que se jogam da janela para parar de trabalhar, né? Quando a gente tem nessa cidade uma mulher escravocrata, fugitiva, né, do FBI, que ainda hoje não pagou seu crime, que escravizou 20 anos uma mulher. Então, como é que essas pessoas, que nós sabemos que temos direitos pela lei, ainda são subjugadas, né, se refletem naquela homenagem que foi colocada ali para eles. Então, eu quero conversar com essas mulheres, com babás, com copeiras, com governantas, né, sobre essa representação, como isso afeta elas. Né? Legal. E pegando o gancho aí, esse gancho da opressão, da opressão em cima do feminino, né? E da libertação também, né? Porque por um lado oprime, por outro a gente se liberta também, né? A gente vai em busca de vias de libertação. Ultimamente na mídia, né, a gente tem visto vários casos horrorosos de violência contra a mulher, né? Teve a menina que tentou fazer o aborto com 11 anos, foi estuprada com 11 anos, e aí a juíza proibiu e tal. Teve o episódio da procuradora do município lá do interior de São Paulo, que sofreu um atentado de um colega de trabalho, socou ela, espancou. A gente teve o episódio também da Giovana, uma jogadora sub-14 do Botafogo, que não existe no futebol carioca categorias de base feminina sub-14. Então, ela joga no meio dos meninos. Ela joga porque só existe sub-14, só existe campeonato masculino. Então, ela joga no meio dos meninos e ela é destaque, ela é a melhor jogadora do campeonato e estão quebrando ela em campo. Ela fraturou a clavícula no último jogo
e os pais e os familiares que assistem esses jogos estão incentivando os filhos a baterem na menina em campo, a pararem ela com falta. Então teve todos esses episódios repercutiram na mídia, só que a gente sabe muito bem que violência contra a mulher, essa opressão não é de hoje, não vem de hoje, isso sempre teve, isso sempre foi muito triste, e agora está repercutindo na mídia, esses casos. Aí eu queria saber de você, qual é a sua opinião em relação a isso? Você acha que é um oportunismo midiático para dar ibope, para não sei o quê, ou se realmente esses acontecimentos a mídia está resolvendo jogar para público por conta de líderes fascistas no governo, né? Isso está crescendo, isso tem que ser exposto. Qual é a sua opinião em relação a esses últimos episódios aí que repercutiram? Então, e esses foram só os que eu lembrei, fora os que eu não lembrei, que estão aí Sim. toda hora. A violência contra a mulher é um assunto que ele, assim como todas as opressões no Brasil, eu percebo que elas são normalizadas. A gente tem uma naturalização à violência contra a mulher, uma naturalização à violência contra negros, naturalização de violência contra asiático, corpo amarelo, né? Então, a gente, normalmente, no Brasil, a gente aceita muito, muito tranquilo, muito natural. E, geralmente, se responsabiliza a vítima, na maioria das vezes, né? O que eu acho que está acontecendo é uma questão de acessibilidade às informações. Nós hoje temos possibilidade de, durante uma situação dessa, a gente tem a internet e a gente tem as nossas redes. As nossas redes fazem com que as coisas não sejam esquecidas e sejam pulverizadas. O que acontece é que a mídia hoje, a gente não está mais refém da minha época, eu acredito que da sua também, que o que a gente tinha era jornal impresso e a TV. Então, se não chegasse na TV, se não chegasse no jornal impresso, hoje em dia, se você for ver a quantidade de pessoas que veem TV, que compram o jornal, assinam o jornal, é muito baixo o número de pessoas que fazem isso. Porque a gente tem acesso direto pela rede social da pessoa. Se acontecer qualquer coisa comigo, eu ligo a câmera e faço uma live, os meus amigos vão ver. E a nossa rede, a gente entendeu que as redes sociais, a gente sabe usar as nossas redes para denunciar, a gente aprendeu a usar as nossas redes para falar sobre o que nos atinge. Então, isso é muito difícil, hoje em dia, a mídia não falar sobre alguma coisa, porque as redes estão falando. E se ela quer ibope, ela vai ter que falar o que a rede quer, o que a rede está dizendo. Então, isso acaba assim... sim, a mídia usa esses casos, né, para parecer boazinha, mas também a gente não pode, a gente não tem como mais deixar, ela não tem mais o controle que tinha antes, quando a gente não tinha acesso às informações, à tecnologia. Então, hoje a gente tem. E aí, por mais que ela não fale, que o RJTV não fale, né, a gente fala na rede, isso repercute, isso chega em lugares que a mídia não chega, que a TV não chega. Então, assim, ou eles falam o que a gente quer falar, o que a gente está querendo denunciar, ou eles não vão ter ibope, eles dependem disso, os anunciantes dependem disso. Então, eles usam isso, sim, claro, é uma empresa, né? Mas também tem uma questão de que, mesmo que eles não noticiassem, as informações iam chegar, independente. Ainda mais com esse caso, por exemplo, um dos casos que você citou, da menina, né, de Santa Catarina, né? Não é de Santa Catarina, da menina de 11 anos? É Santa Catarina, se eu não me engano. Também teve na mesma semana o da Clara Castanho. Então, sim, assim, se o da menina fosse abafado, o da Clara não ia ser abafado e não foi abafado. Entende? Então, assim, não tem muito para onde fugir. As pessoas falam assim, porque... Eu lembro que Conchelo, não sei o que Conchelo, fez um comentário racista na Copa da Rússia. E aí, porque esse cara fala merda na internet desde 2010, só agora que vocês entenderam que ele é racista, né, tal.
Saíram os comentários assim. E aí eu vi o AD Júnior falando, gente, em 2010 a população negra não estava na internet, não. Não tinha acesso à internet em 2010. A gente foi ter acesso à internet em 2013, 2014, 2012. A gente teve um boom da internet no Brasil com a população negra, tendo acesso a essa tecnologia. Então, até então, por mais que falassem na internet, não chegava na gente. A internet era livre para se fazer esse tipo de comentário e não ser cancelado. Hoje em dia não vai dar. Hoje em dia, se fizer, vai ter rebordosa. Então, por mais que seja por medo do cancelamento, não se fala sobre por conta do medo do cancelamento, mas então que seja. Guarda para você o seu preconceito, fica aí dentro de você, ruminando, doendo aí, mas não expõe para mim, né? Para mim tá tranquilo, não posso falar nada, não pode falar. Opressão você não pode falar, não. Para oprimir, você fica quietinho, usa suas redes para ganhar dinheiro, mas não para oprimir. Se for usar para oprimir, hoje em dia a gente vai levar adiante, a gente sabe dos nossos direitos, hoje a gente sabe como fazer os mecanismos, aí todo mundo, nem todo preto tem acesso aos direitos dele, mas uma grande maioria, e a discussão, o debate, traz às pessoas essa conscientização e o aprendizado, e as informações chegam, e aí as pessoas sabem como lidar com essas opressões. A mesma coisa com a mulher. Falo muito do negro, mas são opressões, e opressões não tem mal maior, menor. Para mim, opressão é para ser combatida, não é para existir. Né? Não é que ser negro, ou ser mulher, ou ser LGBT. Não. Toda opressão dói do mesmo jeito, é cruel do mesmo jeito, mata do mesmo jeito. Então, a gente tem que combater todas. Sim. E para falar mais sobre esse assunto da opressão contra as mulheres, em breve aqui no programa a gente vai falar com a Helena Inês também. A Helena Inês deve ser o primeiro programa de agosto, ou o segundo programa de agosto, e também eu vou tentar alguém do Museu das Mulheres, lá de São Paulo. Tá ligada nesse museu? Museu das Mulheres também, vou tentar uma representante do museu também para falar sobre isso com a gente. Que legal, que bacana, importante. Ah, sim, com certeza, legal. E agora, para a gente encerrar, eu queria que você comentasse, então, você tem a sua atividade como cineasta, nos coletivos negros e tal, e agora, para encerrar, eu queria que você faça a sua atividade como pesquisadora. Eu sei que você defendeu sua dissertação tem pouco tempo, acho que foi em fevereiro, né? Não, foi em dezembro do ano passado. Foi dezembro de 2021. E fala um pouquinho aí da sua pesquisa, então. Certo, a minha pesquisa eu fiz sobre os cinemas negros, né? O cinema feito por mulheres, né, no Brasil, de curta-metragem. Vou pegar de 70 até 2020, mais ou menos, 2019, por aí. As produções, até falei um pouco sobre as produções na pandemia, mas é muito en passant, porque eu estava no meio da pandemia quando eu estava escrevendo, então não tinha muito como que vai ser as produções depois dessa pandemia, só depois que eu acabar ela, e aí eu tenho que escrever antes. Então, eu falo sobre essas mulheres, sobre o que converge na estética dos cinemas delas, né? O que elas estão produzindo em cada período, e divido esses períodos em ondas, né? A primeira onda, que são as pioneiras, que aí tem a Adélia Sampaio, que é a primeira mulher negra que faz filme no Brasil, né? E aí eu vou de Adélia, Flávia Cândido, o coletivo na Bahia, tem alguns coletivos na Bahia, então eu vou fazer essa pesquisa do primeiro momento. A segunda onda são as afrocentradas, que são quando essas mulheres começam a fazer um cinema negro um pouco mais parecido com o que a gente tem hoje, porque antes era um cinema negro, mas que não tinha negros na tela, em sua maioria. E aí, quando essa cultura negra vem, ela vem bem depois.
Ah, meu amor, olha que chique. Ela é fina, ela merece. Fina, obrigada. Então, coquinha. No segundo momento, essa produção ela vai mudar esteticamente. É sobre essa mudança que vai trazer as denúncias, que vai trazer a voz off. Então, elementos estéticos que essas mulheres usam para fazer as suas denúncias, para falar o que elas querem e elas se colocarem na tela também. E nesse terceiro é o Tsunami Negro, que aí vem porque essa segunda onda, essas afrocentradas, as referências delas ainda são de fora do Brasil. O resgate de Zósimo vem a partir de 2014, 2015. Esse resgate de Zósimo Bulbo faz as cineastas do Tsunami Negro vir tendo ele como referência, Yasmin, né, e trazendo as suas outras referências para além de Estados Unidos, né, mas também de África. Isso acontece num terceiro momento. Então, a minha pesquisa é sobre essas mulheres, o cinema que elas estão fazendo na tela, né? Não a vida delas, mas a obra delas, né? É isso que eu quero, que eu fiz, que eu escrevi. E agora, para o doutorado, que eu quero fazer, não sei como que eu vou conseguir fazer com esse tanto de coisa que eu tenho para fazer, mas eu quero muito fazer. Eu quero ser doutora. Eu quero ser PhDeusa também. Posso? Né? Eu posso. Então, eu queria fazer sobre curadoria. Porque curadoria, durante a pandemia, eu tinha feito curadoria para a escola, que é um pouco diferente, né, de uma curadoria para festival, né, muito diferente. Assim. Primeiro porque você não tem um limite de quantos filmes você vai ver, como nos festivais. O festival tem um limite são tantas inscrições, teve 300, 500, 1000 filmes, enfim, não importa. Você vai ter aquele limite. Quando você faz curadoria para a escola, seu limite não existe. Você pode assistir vários para você conseguir pegar para aquele tema e tal, para aquela aula, para aquele planejamento que você tem. Quando a gente vai para festival, quando eu comecei a fazer curadoria de festival, eu fui ficando assim, festival, mostra e tal, eu fui ficando assim, nossa, é diferente, é muito diferente, né? Porque você tem que dialogar com as pessoas para ver se aquele filme vai entrar também. Não é só gostar, você tem que fazer passar um pente fino, é diferente e tal, não sei o quê. E aí eu criei uma metodologia, eu queria escrever sobre essa metodologia que eu criei, sobre a metodologia do xadrez invertido, que eu boto os nomes, cada filme é uma peça do xadrez, para mim. Então, ele pode ser um peão, ele pode ser um cavalo, pode ser um rei, pode ser uma rainha. E aí, no xadrez invertido da minha cabeça, a gente começa a eliminar as peças brancas, e não as peças... Quem joga primeiro são as peças pretas. Então, uma rainha, um peão preto tem mais valor do que um peão branco, ou um rei branco, enfim. Aí é uma lógica que eu estou escrevendo e quero publicar, quero fazer minha pesquisa de doutorado em cima dessa metodologia aí, que eu acho que ninguém mais tem. Eu acho. Pelo menos não vi até agora, ninguém falando, só eu. Bacana, bacana, legal. Mas aí a tua dissertação já está lá na Biblioteca Central do Graguatá, você deixou lá? Então, quem quiser ter acesso, é só ir lá na biblioteca da UF, que a pesquisa está lá. A pesquisa está lá, bonitinha. Tanto no arquivo digital, quanto no físico, que agora a gente tem que entregar o físico também. Né? Sim. Durante a pandemia era só o digital, mas agora já tem o físico também. Sim. Legal, Rosa. Pô, muito obrigado aí por você ter aceitado essa troca de ideias aqui nesse canal.
que a gente impulsiona aí a arte e a cultura independente e marginalizada, periférica. Muito legal aí você ter trocado essa ideia. Quer deixar algum recado final, algum recado para quem está assistindo, para quem vai assistir? Eu quero agradecer a todas, todos. Agradecer aos meus orixás também por me permitirem chegar até aqui, estar aqui com você, que fez o nosso encontro, né? Axé. Agradecer as oportunidades e a todas as pessoas que abriram portas e me deram a oportunidade de estar onde eu estou hoje, né? Mandar um salve para o PV Nossa, uma vitória do povo preto, e a gente espera conseguir mais e mais, chegar lá. É isso. Falou então, minha querida. Obrigado aí e até uma Gratidão. próxima. Até a próxima. Grande abraço. Abraço.